Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos de volta no nosso 14º programa Santa Maria Argumentos. Ficamos felizes que você nos acompanha em mais essa atividade e o nosso programa de hoje tem um assunto relacionado à educação e também relacionado à intercultura. Nós temos a participação no nosso programa de dois dos integrantes que participaram de uma comitiva da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Educação da UFSM, que foram até Portugal, Universidade de Coimbra, participar de um evento de educação intercultural, um congresso, diversas atividades nós vamos debater hoje. Estão comigo nesse programa, programa patrocinado pelo jornal Expresso Ilustrado, um jornal com seriedade, 20 anos de jornalismo e seriedade, e Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. Estou aqui com Sandra Maders, doutoranda em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, integrante do grupo Quitanda, um grupo de pesquisa científica coordenado pelo professor Dr. Valdo Barcelos, e também estou com o Rafael Friedrich, desculpa, Rafael. O Rafael também é mestrando em educação, também é integrante do grupo Quitanda, grupo esse também que eu participo como pesquisador. E a partir de agora você irá nos acompanhar nesse assunto que transita lá do outro lado do Atlântico. Sandra, Rafael, sejam bem-vindos ao nosso programa Santa Maria Argumentos. E a primeira pergunta eu gostaria de direcionar a Sandra. Portugal, o país que participou como uma das etnias colonizadoras do nosso Brasil. Qual a sensação, qual a experiência que você teve? Tenho certeza que várias foram as experiências positivas lá em Portugal, mas nos passa aqui uma situação, um fato marcante que você tenha ficado na memória nesses 7, 8 dias que a comitiva participou desse evento em Coimbra. Olá a todos e a todas que estão nos assistindo. Quero agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco desse evento que a gente participou, coordenado pelo professor Valdo Barcelos, que coordena o grupo Quitanda. E é um grupo que sempre procura participar e desenvolver atividades, tanto na comunidade como na Universidade Federal de Santa Maria, que procura dialogar com outras culturas. E esse evento do qual nós participamos agora em julho, na Universidade de Coimbra, Portugal, foi um evento organizado pelo grupo do Boaventura Souza Santos, e no qual foi dialogado questões da intercultura, outras culturas dos países africanos, dos países do sul, do norte. Então foi, como tu me perguntaste, o que me marcou, assim, eu acho que foi o encontro de culturas num mesmo país, num mesmo evento. Ou seja, tinha pessoas da África, do Brasil, da Colômbia, do Chile, do Uruguai, Portugal,
Então, acho que essa foi uma das coisas mais marcantes para mim no evento. Fale-nos um pouco, Sandra, já que eu estou contigo na pergunta, fale-nos um pouco do Quitanda. O que é o Grupo Quitanda? Bom, o Grupo Quitanda, né, como o próprio nome já diz, quitanda, né? O que é uma quitanda? É um lugar onde existem várias coisas diferentes, né? Coisas que se trocam, coisas que se vendem, que se compram. Então, esse nome quitanda é justamente dado por esse motivo ao nosso grupo de pesquisa, que é um grupo registrado junto à base do CNPq, coordenado pelo professor Valdo, onde a gente procura fazer trocas, né, com outras culturas, com novos integrantes que vêm chegando na universidade. Tem alunos participantes da graduação, do mestrado, do doutorado, outras pessoas que são de Santa Catarina que também participam, né, da UFSC. Então, o Quitanda, ele é um grupo de pesquisa com esse caráter, né, esse caráter epistemológico que busca as novos diálogos com as diferenças. Estou também com, como eu disse para vocês no início, o Rafael Friedrich. Agora eu consegui acertar pela terceira vez, defeito de dicção, não conhecimento do sobrenome do amigo. Rafael, é a segunda vez que você retorna ao nosso programa Santa Maria Argumentos. Em outro momento você participou e o programa que você participou foi bem comentado. Você, como advogado, como mestrando em educação, o que marcou você lá nessa visita em Portugal? Algo específico lá de Portugal ou do congresso que tenha marcado você e tenha ficado gravado na memória? Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todos, né, todos os nossos telespectadores que nos assistem. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim é um motivo de muita satisfação poder representar a Universidade Federal de Santa Maria nesse evento realizado na Universidade de Coimbra, né, especificamente no Centro de Estudos Sociais, que já esteve sob a coordenação do professor Boaventura. O Boaventura, que é sociólogo, também é formado em Direito, né, e ele trata de assuntos que para mim são muito caros, né, entre outros o Direito dos Oprimidos, que é o título do último livro que ele lançou, né, e que tem muito a ver... Nós vamos falar um pouco desse livro no terceiro bloco. Se você ficar com a gente, irá compreender a história desse livro. Exatamente. São temas diretamente relacionados à minha pesquisa no mestrado. E dentro de Portugal, do evento, dois fatos me marcaram muito. O primeiro fato vai ao encontro do que a Sandra falava, né, sobre essa reunião de diversas etnias num mesmo evento. E chega a assustar a quantidade de pessoas que participaram e a quantidade de pessoas da própria Europa, né, Espanha, França, diversos países da Europa que participaram do evento. E por que a surpresa? Porque era um evento que tratava especificamente dessa valorização da cultura dos países do Sul. E nós tínhamos muitas pessoas, né, dos países do Norte, que são pesquisadores e que estão valorizando hoje e reconhecendo as culturas dos países do Sul. Então, a primeira surpresa positiva que eu tive no evento e que me marcou foi esse efetivo interesse das culturas e dos países do Norte na cultura do Sul. O segundo fato que me marcou ocorreu no último dia que eu estava em Portugal, em Lisboa já. Nós estávamos nos preparando para retornar. E o povo português, ele, em regra, tem um comportamento não tão carismático quanto o brasileiro, não tão receptivo. Embora muito educado, não tão receptivo quanto o brasileiro. E no último dia em que eu estava em Portugal, eu estava, coincidentemente, com a camiseta do Grêmio. E a partir do momento em que eu saí na rua com a camiseta do Grêmio, as pessoas passaram a se identificar com o Brasil, não com o Grêmio, mas com o Brasil. Né, principalmente porque um dos jogadores que ficou conhecido no Grêmio foi o Jardel, jogou durante muitos anos em Portugal. Então, a partir daquele dia, até os garçons de restaurante passaram a nos reconhecer e identificaram que nós éramos do Brasil e tiveram um comportamento muito diferente com nós lá em Portugal. Então, para mim foi muito positivo que no momento que eles identificaram que nós éramos brasileiros, passaram a nos tratar um pouco melhor. O brasileiro, ele é muito bem visto em diversas nações do mundo.
Mas já que ele falou no preto, no azul e no branco, vamos mudar um pouco de cor, vamos voltar para a Sandra, que está com uma belíssima cor vermelha, né? A cor do nosso Internacional, para termos os dois lados, os dois times. Sandra, tomou um vinho em Portugal, comeu um peixe, culturalmente, não do evento, de Portugal. Nos diga alguma coisinha aqui para o nosso público que marcou assim, algum ponto turístico, alguma local que o público, quem pensa um dia conhecer Portugal, né, eu também pretendo, é um dos sonhos, Portugal e Itália, são dois países que eu julgo como bonitos. Algum aspecto cultural, algum local, algum ponto turístico que tenha marcado, que obviamente vocês foram a trabalho, em pesquisa científica, mas tiveram a oportunidade de sentir o local, o sentimento do local. Bom, com certeza. Bom, apesar de estar com essa cor, né, eu sou do Grêmio também. Subconsciente fala às vezes. Mas voltando à tua pergunta, né, com certeza, né, a gente provou belíssimos vinhos, uma variedade enorme, assim, né, não tinha nem como repetir vinho ou coisa assim, porque a produção de vinhos em Portugal é muito grande, apesar de estar fazendo um calor bem alto, né, assim, uma temperatura bem alta em Portugal, porque agora lá é verão, mas tomamos sim, né, Rafael, alguns vinhos, né, peixes, muitos bons peixes também. Comemos, e eu indicaria, assim, para quem ainda não conhece Portugal, vários pontos turísticos, como vários castelos, Castelo São Jorge, a cidade de Óbidos, Sintra também, que é um ponto turístico assim, muito indicado, né? E que não deixe de visitar uma casa de fado, né? Que é tradicional de Portugal, que é ouvir um bom fado e comer um bom bacalhau. O fado, para quem não conhece, é a música típica de Portugal, que existe uma pouca semelhança com o tango, né? Existe algo de triste. O fado era feito para aquele pessoal que saía nas navegações ou nas guerras, e tem uma conotação de tristeza, né? Tristeza, né? São as músicas que as viúvas, né, cantavam também, porque muitos dos seus maridos iam para a guerra, para as grandes navegações e não retornavam, né? Então, o fado ele é melancólico, triste e eu diria que bem parecido com o tango, né? Mas é curiosa a alegria dos portugueses ao assistirem, estarem nesse ambiente de fado, embora melancólico, é muito alegre para eles. Rafael, Sandra, nós vamos a um pequeno intervalo. Você quer assistir esse programa? Acesse TV Santa Maria, além do canal 19 da NET, o site www.santamaria.tv.br, certo? Ou no próprio site do nosso programa, www.smargumentos.com.br. Vamos a um rápido intervalo e retornamos falando no segundo bloco sobre o evento propriamente dito. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos após esse pequeno intervalo. Estou com Sandra Maders e Rafael Friedrich, os dois do Grupo Quitanda do Centro de Educação da UFSM. E para você que chegou agora, nós estamos falando sobre um congresso, uma atividade cultural fantástica que ocorreu em Portugal, mais especificamente na Universidade de Coimbra. E eu vou pedir para a Sandra que nos fale agora, nesse segundo bloco, nos fale sobre o evento, qual o nome do evento e algo a mais que julgar necessário.
Bom, vou ler o nome do evento, né, Pazini, porque é um nome bem extenso e para não errar, então preferi ler. Colóquio Internacional Epistemologias do Sul, Aprendizagens Globais Sul-Sul, Sul-Norte e Norte-Sul. Bom, o evento, ele praticamente tratava o quê? Das epistemologias do Sul, da epistemologia dos países do Norte, se impondo na epistemologia dos países do Sul. Antes de nós continuarmos, eu já vou te fazer uma pergunta até para que o nosso público se situe. O que seria, basicamente, de uma forma geral, né, obviamente, epistemologia? Bom, no sentido da palavra epistemologia, seria uma construção de um conhecimento, né? A epistemologia ou a busca de um conhecimento. Então seria os conhecimentos dos países do norte sobrepondo os conhecimentos do países do sul. Ou seja, países do norte, né? Alemanha, Estados Unidos, todos os países do hemisfério América do Norte, Europa principalmente. Sobrepondo América do Sul, África, Austrália e assim por diante. Né? E mais perto de nós aqui os países da América Latina, né? Paraguai, Brasil, tudo. Então, o eixo norteador do evento era justamente o quê? Né? Começar a desmistificar essa ideia de que o conhecimento dos países do Norte é melhor que os conhecimentos dos países do Sul. Ou seja, não que um seja melhor que o outro, mas que os dois que os países do Norte e do Sul possam dialogar e construir novos conhecimentos, né? Eu acho muito interessante, por causa disso que também eu sou um dos que eu pesquiso também a educação intercultural junto com vocês, por essa questão, né, Sandra, que você está falando do respeito. Não existe uma cultura melhor que a outra, existe sim diferença entre as culturas. E eu vou aproveitar já passar um pouco para o Rafael. Rafael, sobreposição dos conhecimentos do Norte em relação à sobreposição dos conhecimentos do Sul. A Sandra falou muito bem, né, e vocês falaram no primeiro bloco, sobre a quantidade de países do Norte, participantes da América do Norte, que estão pesquisando os países do Sul. Você percebeu isso no evento? Você percebeu esse respeito, assim, essa necessidade de uma cultura respeitar a outra pela sua diferença? Eu acredito que a tendência dos próximos anos seja que essa busca pela evolução parta muito dos conhecimentos que estão guardados aqui. Né? Nós temos culturalmente o hábito principalmente pela globalização e por essa facilidade de comunicação, de adquirirmos, de comprarmos muito a cultura dos países do Norte. Né? Seja uma questão musical, né? As músicas deles chegam muito rápido até o Brasil, marcas de roupas, de carro, de aparelhos eletrônicos. Então nós compramos muito a cultura dos países do Norte. E nós estamos no momento de inversão. Vamos valorizar também o que tem na nossa cultura local, e aí a gente vai ao encontro dos movimentos da antropofagia. Acho que mais adiante a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas da valorização da nossa cultura local. E o interessante é que os países do Norte também estão interessados na nossa cultura local. O professor Boaventura, que é o coordenador desse evento que nós participamos, ele é professor jubilado já da Universidade de Coimbra, mas ele permanece como professor integrante dos quadros da universidade, e ele é o coordenador do grupo de pesquisa Alice. Né? Também é interessante aos telespectadores que têm a oportunidade de pesquisarem o site do grupo Alice. Existe um material muito rico de vídeos e materiais teóricos nesse site. Como é que escreve Alice? A-L-I-C-E. Não, então é só colocar no Google Alice. Grupo Alice, e aí vai sair Exatamente. Alguma coisa. Você vai encontrar o site deles e tem uma quantidade muito, muito grande de material lá que nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre o que estamos conversando. Por exemplo, um vídeo, né, uma entrevista gravada do professor Boaventura com o nosso atual governador, Tarso Genro. Então, você pode observar aqui um grupo de pesquisa da Universidade de Coimbra, em Portugal, né, está se interessando em entrevistar o atual governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Por quê? Porque eles, de fato, estão interessados na nossa cultura. Por exemplo, a libertação dessas culturas indígenas, que são coisas muito estranhas para eles.
eles estão acostumados a colonizar e não serem colonizados, né? E eles vão ao encontro desse conhecimento indígena, pode ser de medicação, de cultura da educação, todo esse contato que o indígena tem com o meio ambiente, que hoje no mundo é muito valorizado, esse conhecimento do meio ambiente, né, a educação ambiental, e para eles é muito importante exportar daqui, ou seja, importar nos países deles o nosso conhecimento. E no evento ficou muito claro isso. Até eu vou questionar a Sandra, eu sei que você também faz uma pesquisa relacionada a indígenas, a essa questão de respeito, né? Porque não existe como nós falamos, uma cultura melhor que a outra. Então a cultura aqui do interior, aqui de Santa Maria, não é melhor que a cultura de uma tribo indígena que está lá no meio da selva amazônica, sem contato com qualquer sociedade. Qual foi, Sandra, a experiência que você teve lá? Nos fale um pouco sobre o Boaventura de Souza Santos também, e sobre essa experiência, vai contribuir para você na sua tese de doutorado, essa relação de colonizador-colonizado? Bom, com certeza, né, Pazini, eu afirmo, né, assim, que toda essa experiência que eu tive lá, assim, reforçou ainda mais e me deu mais esperanças de que é possível, sim, a gente começar a pensar de um modo diferente, conhecer de um modo diferente outras culturas, para daí começar a fazer diferente a nossa educação, a nossa vida, as nossas escolas, a nossa sociedade, né? Na minha pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a iniciação científica na graduação, e que agora vai ser também a minha tese de doutorado, que é com os povos indígenas da América Latina e da América Central também. E sim, eu afirmo que é possível, sim, a gente dialogar com essas culturas sem sobrepor a nossa cultura sobre, neste caso, dos indígenas, né, que é a minha pesquisa. E o Boaventura, junto com o seu grupo Alice, né, organizou esse evento, acho que justamente assim para a gente começar a desmistificar, né, começar a romper essas fronteiras de pensamento que a gente tem em relação às outras culturas, porque isso é muito forte e muito preocupante, assim, essa ideia de que somos melhores que os outros. Então esse evento sim me deu mais esperança ainda que é possível construir um conhecimento não igual dos indígenas, mas junto com eles, dialogando com eles e abrindo espaços para novas epistemologias, novas formas de conhecimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou direcionar inicialmente ao Rafael. Nós aqui do Sul, Rio Grande do Sul, mais especificamente Santa Maria, região, Rio Grande do Sul, nós temos uma cultura baseada numa Revolução Farroupilha. Então nós cultuamos, o 20 de setembro, uma revolução. A minha análise simplista diz que nós, gaúchos, somos um pouco panela. Nós somos uma sociedade um pouco fechada, talvez um tanto parecido lá com os portugueses, como vocês falaram, né? Uma cultura um pouco fechada ao que vem de fora, né? Ao outro. Lá, naquele evento, você estando lá, Rafael, o que especificamente você acha que nós poderíamos trazer aqui para o povo de Santa Maria, especificamente, de aprendizagem, de conhecimento em relação a isso, a diversidade? O que nós poderíamos trazer de conhecimento para o espectador que está nos olhando e que muitas vezes não transita tanto quanto vocês transitaram? Vocês tiveram a oportunidade de sair. Hoje o trânsito é pela internet. O que se trazer para a sociedade, para os acadêmicos, para os telespectadores de Santa Maria sobre essa diversidade e respeito ao outro? Eu acredito que a nossa primeira conduta seja o respeito. A partir do respeito surge a aceitação, né? E quando há aceitação não haverá negação, que é o maior problema. No Rio Grande do Sul nós temos uma cultura de valorização local, né?
nos próprios estádios de futebol, quando toca o hino rio-grandense, é cantado, né, a plenos pulmões, e quando é tocado o hino nacional, são poucas as pessoas no estádio que aderem ao canto. Então a gente observa que no Rio Grande do Sul existe justamente também por causa da Revolução Farroupilha. Da Revolução. Então existe esse amor, a cultura local. Mas nós precisamos pregar o respeito também, né, para que haja aceitação. Eu acho que o evento me traz a principal mensagem, sempre focado no que o professor Boaventura pesquisa, é que se ele veio em 1970 para o Brasil, morou na favela, na comunidade do Jacarezinho, para fazer a pesquisa dele sobre as nossas culturas no Brasil, por que nós brasileiros, por que nós gaúchos não vamos nos abrir para o resto do Brasil? Então, eu acho que se as pessoas de fora, e não é qualquer pessoa de fora, né? Um estudioso de fora do Brasil veio até aqui conhecer a nossa cultura, por que nós gaúchos não vamos nos abrir para as demais culturas também e tentar aprender e construir algo positivo com elas? Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já fica essa pergunta para a Sandra, e pensando, o que trazer para Santa Maria, especificamente para nosso local, né? Nosso local, porque o ser humano se faz a partir de um local e vai aumentando o seu conhecimento através do mundo, né? O que trazer? No próximo bloco, a Sandra Mader irá comentar sobre o que marcou e o que seria de bom, além do já muito bem falado pelo Rafael do respeito. Acho que o respeito é a base de tudo. Fique conosco, retornamos daqui a pouquinho. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos para o nosso último bloco. Programa bom é assim, passa rápido. Você está conosco. Percebeu que nós estamos com a Sandra Mader, do Centro de Educação da UFSM, doutorando em Educação, e com o Rafael Friedrich, também pesquisador, que faz parte, mestrando do Centro de Educação da UFSM. E nós estamos falando no último bloco sobre o que veio de bom, que a Sandra poderia nos passar do que ela viu lá sobre a questão de todo o congresso focado no nosso local, em Santa Maria. Sandra? Bom, para não me tornar repetitiva, né, mas uma das coisas que o Rafael falou, que também para mim foi muito marcante, e é a base também do que eu penso em relação às outras culturas, é o respeito, né, o respeito pela diferença. E o que eu poderia dizer do evento, né, eu acho que de todos os eventos que a gente participa, sempre tem algo de muito bom, coisas ruins também, né, como todo evento que a gente participa, mas eu só poderia dizer das coisas boas, assim, que vão auxiliar na minha formação como educadora, como professora e nas minhas pesquisas, né, porque os participantes desse evento, vindo de vários países, assim, e mostrando a diversidade cultural que cada um carrega em si, é muito parecido com o que eu enxergo aqui nos meus colegas de Santa Maria, como é uma cidade universitária onde recebe alunos de todo o estado, né, de todos os estados do Brasil. Então existe essa mistura também, né, porque o Brasil, sendo um país muito grande, tem essa diversidade cultural. Então essa mistura que a gente viu lá no evento, tem aqui em Santa Maria também. E para mim é esse diálogo que a gente pode estabelecer com essas diferenças. Nós conhecemos, às vezes no Brasil, nós conhecemos pouco os nossos pensadores.
tanto do Brasil quanto os latinos. Talvez um dos mais conhecidos seja o Paulo Freire, aqui no Brasil. E nós temos aqui o livro do nosso guia, né? Nosso orientador, professor Valdo Barcelos, da Universidade aqui Federal de Santa Maria, do Centro de Educação, que é o nosso orientador especificamente. E o Rafael, no intervalo, estava me falando sobre a repercussão do livro Uma Educação nos Trópicos, Contribuições da Antropofagia Cultural Brasileira. Eu vou pedir que o Rafael fale para o nosso público a reação lá eu sei que nós tivemos esse, depois a Sandra vai falar do lançamento de outro livro. Nós tivemos o lançamento do livro do professor Valdo Barcelos. Qual foi a reação do público? Esse livro do professor Valdo, intitulado Uma Educação nos Trópicos, né, são as contribuições da antropofagia cultural brasileira, está diretamente relacionado à pesquisa dele, né, a pesquisa do professor Valdo. Nas questões da antropofagia, e vão ao encontro lá da Semana da Arte Moderna, e ele em outros programas já relatou especificamente para vocês do que trata essa pesquisa dele. Chegando em Portugal e participando do evento, para quem quer entender exatamente o que foi o evento, foram 3 dias de evento, né, 2 turnos por dia de seminários, conversas, apresentação de trabalhos. À noite, em todos os dias, haviam apresentações culturais, né? E no último dia houve, então, um lançamento de livros, né? Uma oportunidade para que fosse feito o lançamento de livros. E o professor Valdo, então, realizou o lançamento desse livro dele lá na Universidade de Coimbra. E foi muito interessante porque diversos educadores e pesquisadores do mundo inteiro, inclusive da África, né? Porque o grupo de pesquisa Alice trabalha muito na África, né, que seria uma região do sul que é pesquisada pelo professor Boaventura. Então, muitos educadores da África foram até o professor Valdo dizer que utilizam os livros dele, não apenas esse, mas livros que envolvem a educação de jovens e adultos também, utilizam os livros dele como referência na educação local, né, e se sentiram muito satisfeitos por encontrar ele lá e houve uma troca de conhecimentos muito interessante. Então, foi uma surpresa para nós também, acredito que também para o professor Valdo, enquanto participante desse evento, foi reconhecido por diversas pessoas lá que utilizam ele como uma referência. E realmente, eu já tive a oportunidade de ler e pesquisar o livro e até marcar. É um livro interessantíssimo pela forma como ele aborda a educação sobre o ponto de vista nosso aqui, não aquele europeizado que foi implantado porque a antropofagia, desde a colonização. A antropofagia, a gente observa do livro que ela trata exatamente disso, dessa valorização da nossa cultura, obviamente fazendo essa troca, né? Eu recebo a cultura do outro e ele recebe a minha, e nessa troca a gente vai enriquecendo. E a antropofagia fala bastante disso, foi bem interessante o encontro nesse sentido. Muito bom. Nós tivemos também o lançamento desse livro, Filosofia e Educação, ensaios sobre autores clássicos, né? Nós temos aqui que a Sandra Maders fez parte, né, de um capítulo e vai falar para nós um pouco sobre a obra. Como foi participar dessa coletânea que tem o Marcos Francisco Martins e o Assísio dos Reis Pereira como organizadores? Bom, foi um prazer muito grande assim, participar dessa coleção que reúne vários professores do Brasil, várias universidades. O professor Assísio é do Centro de Educação e nos convidou, né, juntamente com o professor Valdo. A gente tem um capítulo de livro que é Filosofia e Educação, conversa com Humberto Maturana, que é um dos autores que orientam também nossas pesquisas. E a gente fez o lançamento dele também em Coimbra, né? Foi, posso dizer assim, sem querer, né, me elogiar demais, mas fez um sucesso, acho que bem grande, né, Todas as edições foram vendidas, sobrou mais espaço na mala para trazer alguns presentes de Portugal. Então foi um livro muito bem recebido assim pelo pessoal e acho que o próprio título, né, acho que Filosofia e Educação tem um público bastante grande assim, então posso dizer que me senti muito feliz. Parabéns pelo lançamento do livro. Agora nós estamos chegando já próximo do final do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria de passar para o Rafael a palavra, para ele dar uma dica de leitura, né? Ele trouxe o livro do Boaventura de Souza Santos. Bom, no primeiro bloco eu referi
o livro denominado O Direito dos Oprimidos, né? Foi um livro lançado durante o evento pelo organizador, professor Boaventura. Faz parte de uma coleção de 5 livros, né? Que tratam da sociologia crítica ao direito. Então, ele, como sociólogo e também formado em direito, ele construiu a teoria própria dele, crítica ao direito. Esse aqui é o primeiro livro, então, O Direito dos Oprimidos, é o primeiro livro dessa coletânea. O que ele relata, basicamente? Ele relata aqui, não vou antecipar o livro, né, mas eu preciso instigar os leitores, ele começa relatando a experiência dele na comunidade de Jacarezinho, lá em 1973, e quais eram as referências dele na época, como o marxismo, né, que para ele era muito forte, e ele foi evoluindo e construindo a própria teoria marxista dele, porque o marxismo que fazia um estudo sobre essa luta de classes, um anticapitalismo, ele não tinha na sua base algumas lutas posteriores como o feminismo, né? E então, dentro dessa pesquisa empírica, né, local, em que o professor Boaventura foi entendendo a comunidade em que ele estava inserido e quais eram as necessidades, ele foi construindo então uma nova teoria marxista, e ele vai relatando um pouco sobre tudo isso nesse livro, a partir então das novas lutas sociais que surgiram no decorrer dos anos. É muito interessante, porque ele fala que em epistemologias e o nosso capitalismo atual é um capitalismo, no entendimento dele, regulador, ou seja, ele vai fornecendo subsídios até o momento em que a pessoa cumpre o que tem que ser feito, e aí os governantes ficam num pedestal, e ele sugere uma epistemologia libertadora, para que haja um maior diálogo e uma maior liberdade. Tá? O Direito dos Oprimidos, então, trata muito dessa cultura das populações que seriam até então marginalizadas, e ele fala também desse conhecimento próprio dessas culturas, dessas pessoas, que vai enriquecer, obviamente, quem não está inserido nesse local. Fique com essa leitura, Direito dos Oprimidos. Sandra, alguma dica de leitura que você possa dar para o nosso público? Bom, além desse último livro do Boaventura, né, como o programa foi praticamente para falar do evento, tem um livro muito interessante dele, que é... Além de filosofia e educação, né? Também, né, claro. O Epistemologias do Sul, que é um livro anterior a esse, que eu acho que seria de grande valia, assim, para quem está nos assistindo, educadores, assim, para poder entender melhor o que ele propõe nessa construção de uma nova epistemologia, de um novo ponto de partida. Ou seja, deixar as antigas teorias e recomeçar a partir daqui, do Sul, né? É interessante essa questão da antropofagia cultural, né? Que é o que o professor Valdo pesquisa, que diz o seguinte, ó, nós, enquanto Sul do mundo, nós fomos colonizados e muitas vezes nós aceitávamos o de fora como melhor e adquirimos costumes sem refletir. A antropofagia justamente é isso, é engolir o costume do outro, aprender com o outro, mas só utilizar realmente o que for específico, o que for útil para a nossa educação. Palavras finais, ainda aqui rapidinho, infelizmente nosso tempo é curto, 30 segundos para suas palavras finais, Rafael. Quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Como eu disse, participar do evento, o que foi estudado no evento, para mim é um assunto muito interessante, né? Eu pesquiso o sistema de cotas nas universidades, especificamente a formação de professores para trabalharem com esses alunos cotistas que estão dentro das universidades, tentando minimizar situações de preconceito a partir do reconhecimento do conhecimento próprio deles. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e sugiro, então, especialmente aos telespectadores que visitem lá o site do Grupo Alice, para que possam observar um pouco do trabalho deles, que é muito interessante. Muito obrigado, Rafael. Sandra? Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder falar sobre esse evento, um pouco sobre a gente também, né, porque a partir do momento que a gente fala sobre as coisas que vê, a gente acaba transmitindo, né, ou transmitindo não, mas eu digo falando, né, um pouco sobre os nossos conhecimentos também e quem sabe instigando, né, ao telespectador a ir atrás de novos conhecimentos. Então, gostaria de agradecer.
Nós é que agradecemos, o Ademir já, ali atrás da câmera já está dizendo que nosso tempo já terminou. Você quer comentar, sugerir pautas, criticar, gostou, não gostou? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Semana que vem nós retornamos e fique conosco e fiquem principalmente com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e novamente muito obrigado aos dois participantes. Até lá! Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.